Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. É importante que a gente entenda as palavras para ficar mais fácil identificar o que a gente utiliza na resolução de um problema. Então a gente vai fazer por pedaços. A gente vai primeiro construir a noção do triângulo retângulo, depois a questão do que seria trigonometria para a gente chegar nas tais razões trigonométricas, ok? Bom, então um triângulo retângulo, qual é o conceito? O que define um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. O que se entende por ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é o único que tem simbologia própria. Então você não precisa dizer quanto ele vale desde que o símbolo de ângulo reto esteja marcado, que é aquela caixinha, né, aquele quadradinho com aquele pontinho no meio. Então eu tenho aqui um triângulo e aí ele vai ser retângulo aqui, nesse ângulo, ok? Importante ressaltar que em geometria você nunca pode achar. Aparece que o ângulo é de 90 graus. Tudo bem, ele parece. Mas se o símbolo de 90 graus não estiver ali desenhado, é um tipo de conclusão que você não pode tirar. Tá? Muitas questões fazem uma indução ao erro, ou seja, desenha o triângulo um pouquinho parecido com o ângulo de 90, mas ele não te dá essa informação no texto. E aí a pessoa acaba utilizando essa informação e a conta fica errada, mas era uma pegadinha mesmo, beleza? Então, o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Bom, quais são os elementos do triângulo retângulo? O que ele tem e como é que a gente designa isso? Principalmente nos exercícios, como aparece essa nomenclatura. A gente chama pontos sempre com uma letra do alfabeto indo-arábico, que é o nosso alfabeto, maiúsculo. Então, a gente sabe que esse triângulo ele é formado por pontos, ele é formado por vértices. E cada um desses pontos a gente vai chamar de uma letra. Normalmente a gente chama de ABC, mas não é uma necessidade para isso. Você pode usar qualquer letra aí. Outra coisa, você não tem uma regra específica aonde tem que ser o A, aonde tem que ser o B ou aonde tem que ser o C. Se o exercício disser, ok, a gente segue ele, mas se não tiver nada dito, você pode colocar aonde você quiser. Então eu vou chamar esse daqui de A e eu vou girar nesse sentido, que é o sentido anti-horário, ABC. Ok. Chamando os vértices de ABC, é comum nós utilizarmos a mesma letra, só que minúscula, para designar o lado oposto ao vértice. Então, se esse é o meu vértice A, esse é o lado oposto, ou seja, aquele lado que fica na frente do vértice A. E aí a gente normalmente utiliza a letra minúscula, igual a gente tem como o vértice. Se esse é o meu vértice B, esse é o lado oposto ao vértice B, então eu chamo ele de Bzinho. E se esse é o vértice C, esse é o lado oposto, fica na frente, eu vou chamar ele de Czinho, ok? Então, quais são os elementos de um triângulo retângulo? Os lados, e é importante ressaltar que quando eu cito o lado, eu cito os vértices ao qual ele está limitado. Então, eu tenho lados AB, BC e CA. Então, os meus lados aqui estariam assim representados. AB, BC e CA. Esses são os lados, ok? E o que seria o Azinho, o Bzinho e o Czinho? Seria a medida dos lados, qual é o comprimento dele. Então eu chamo aqui de A, B e C, ok? Bom, ele também possui ângulos internos, e aí um especificamente é o de 90, o B e o C não são iguais. Então, por isso, a gente desenha com símbolos diferentes, para mostrar que as medidas são diferentes. E aí eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Como que eu faço para falar do ângulo interno? O ângulo interno, ele é uma abertura onde você tem vértices de apoio. Então, se eu preciso falar do ângulo B, eu vou dizer que ele é formado, por exemplo, por CBA ou por ABC.
E aí o ângulo do meio sempre vai vir com o acento circunflexo para dizer que a abertura angular está naquele ponto ali. Então, eu tenho aqui ângulos ABC, eu tenho ângulos BCA e eu tenho ângulos CAB, por exemplo. Esses são os ângulos internos. Tá, e a medida do ângulo? Bom, a medida do ângulo normalmente a gente caracteriza só com a letra que o vértice faz parte dele, né? Que é aonde ele está localizado, no vértice em que ele está localizado. Então, os ângulos internos, eles têm uma nomenclatura, a gente escreve eles normalmente assim, ó. A, B, C. E se eu for falar da medida do ângulo, eu acabo utilizando só o vértice em que ele está situado, tipo só o vértice B. Então, eu tenho o ABC, eu tenho o BCA, que seria a representação do vértice C, e eu tenho o CAB, que seria a representação do meu vértice A, ok? E especificamente, nos triângulos retângulos, nós temos nomes. Cada lado tem um nome específico aqui. E aí, o lado oposto ao ângulo de 90 graus recebe sempre o nome de hipotenusa, enquanto que os outros dois lados recebem o nome de catetos. Então, o A é a minha hipotenusa, enquanto que o B e o C são os meus catetos. Eu costumo dizer que os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são sempre os meus catetos. Teta e cateto. E aí o terceiro lado que vai sobrar é sempre a minha hipotenusa. Então, cuidado, a hipotenusa não é quem está tombado, como algumas vezes a gente pode concluir. Porque dependendo de como o meu triângulo está desenhado, o lado tombado é um cateto, né? Então, é importante a gente usar como referência o ângulo de 90 graus.